Com vocês, pessoal, nossa aula de hoje nós falaremos sobre o uso do hífen. O hífen ele é usado, pessoal, para separar as sílabas. Ele é usado na translineação, ou seja, nós estamos escrevendo nosso texto e lá no final da linha não coube a palavra, a gente precisa colocar o hífen para a palavra não ficar errada. Eu também uso o hífen para ligar os pronomes aos verbos. Quando eu digo, por exemplo, vejo-a todas as manhãs, esse vejo é um verbo e a é um pronome, então eu uso o hífen. E uso também o hífen para ligar palavras, não é? Que são compostas e que essas palavras nós vamos aprender as regrinhas agora. Gente, então eu uso o hífen aí quando eu tiver um prefixo. Quando eu tiver um prefixo, não é qualquer palavra. E a segunda palavra iniciar por H. Olha o exemplo. Super-homem, pré-história, semi-hospitalar e sub-humano. Professora, se eu tiver a palavra super-mulher, eu vou ter um hífen? Não. Por quê? Porque mulher começa com uma consoante diferente de H, certo? E não é qualquer palavra, precisa ser um prefixo. Observa também a palavra sub-humano. Essa palavra terá duas grafias. Pode ser escrita dessa forma, com H, e pode ser escrita sem o H. Tira o H e junta tudo, aí fica sub-humano, tá? Então, eu tenho um prefixo e a palavra seguinte começa por H, nós teremos o nosso hífen. Quando você tiver, por exemplo, a palavra anti-higiênico, tem o prefixo? Sim. Começa por H? Sim. Coloca o hífen. Anti-humanitário, da mesma forma. Anti-histórico, coerdeiro, mini-hotel. Então, você tem prefixo, então você coloca o hífen se a próxima palavra iniciar pela letra H. Teremos hífen também nas palavras compostas em que a primeira terminar com uma vogal e a segunda iniciar com a mesma vogal. Então, nós temos aí vogais idênticas, vogais iguais. Contra-almirante, arqui-inimigo, contra-ataque, micro-ondas. Professora, eu achei que micro-ondas fosse tudo junto, não tivesse aí o hífen. Era, porém, quando o acordo da língua portuguesa começou a entrar em vigor, né, começou a vigorar, as vogais iguais são separadas por hífen, tá? Não vai ser tudo junto, a gente vai ter que usar o hífen. São vogais idênticas, são vogais iguais, coloca o hífen. Na palavra anti-inflamatório, com hífen. Micro-ônibus, com hífen. Por quê? Porque termina com uma vogal e inicia com a mesma vogal. Também tem no hífen, se a palavra terminar com uma consoante, se o meu prefixo termina com uma consoante, e a próxima palavra também começa com a mesma consoante, tem no hífen. Subbase, terminou em B, começa com B, base, coloca o hífen. Interregional, inter termina em R, regional, começa por R, coloca o hífen. Subbibliotecária, tem o sub, termina em B, bibliotecária também começa em B, é a mesma consoante, consoante idêntica, consoante igual, coloca o hífen. Então, você vai ter aí, gente, se o seu prefixo terminar com uma letra e a próxima palavra começa com essa mesma letra, coloca o hífen. Também uso o hífen com os prefixos circun e pan. Professora, então eu tenho o prefixo circun e pan, eu vou usar hífen. Não. Você vai usar hífen se a próxima palavra começar com M, com N ou vogal e ainda com o H. O H a gente já sabe, foi prefixo, a próxima começa por H, então a gente usa o hífen, tá bom? Então, circunnavegação, pan-americano, pan-helênico, olha, navegação começa com N, americano começa por vogal e helênico com H. Então, eu tenho esses dois prefixos e a próxima palavra começa com M, N ou vogal, além do H, eu uso o hífen. Eu também vou usar o hífen, pessoal, aí, com esses prefixos, tá? Pré.
pós, além, a quem, pró e recém. Professor, eu vejo algumas palavras que são escritas com pré e não tem hífen. Por exemplo, a palavra precaver. Observa que a palavra precaver não tem o acento no pré. Por quê? Porque ela é uma palavra tônica, uma palavra átona monossílaba. Nesse caso aqui, ela é tônica. Ela é uma palavra monossílaba tônica. Olha só, pré, uma sílaba só, monossílaba. Tônica, porque é acentuada, certo? Então, eu tenho aí pré-nupcial, pré-candidato, pós-graduação, também acentuado, pós-operatório, além-mar, além-Brasil, certo? Então, tendo esses prefixos, vai haver o hífen, coloca o hífen. Recém-nascido, recém-formado, recém-casado. Com esses prefixos, gente, não interessa com qual letra começa a segunda palavra, tá? Vai ter hífen. Depois a palavra mal, quando é que eu vou usar o hífen? Se a próxima palavra começar com L, com H ou com vogal. Com H a gente já sabe, tem prefixo, começa por H, tem hífen, né? E mal, termina em L, a próxima começa em L, então eu também tenho o hífen. Olha aí, mal limpo, mal educado, mal-humorado. Se eu tirar o hífen desse mal educado, fica mal educado. Por mais que algumas pessoas falem assim, não é? Mas a sua grafia, a sua escrita é com o hífen. Professor, eu tenho exceção? Tenho. Com a palavra malcriado, eu não tenho hífen. Por quê? Porque começa com C, é uma consoante diferente de L e de H, não é? Mal feito também é com L e com F. Então, eu não tenho hífen aí, não. Com a palavra bem, eu sempre vou usar. Eu sempre vou usar se esse bem for prefixo e não advérbio, tá? Quantas pessoas ficam em dúvida, né? Quando vão escrever a palavra bem-vindo, é com hífen, gente. É com hífen. Bem-amado, bem-estar. Tenho exceção? Tenho. Quando? Quando você tiver essas três palavrinhas aí, ó. Bem-querer, bem-dizer e bem-fazer. Professor, estou observando que é escrito com N? Sim, exatamente. Aqui você tem duas grafias. Pode ser bem, prefixo com M, hífen, querer, bem, prefixo dizer, bem, prefixo fazer, ou da forma que vocês estão visualizando, com N. Com o prefixo sub, nós usaremos o hífen se a próxima palavra começar com B, com R ou com H. Olha aí, subrregional, subhepático e subbarba. Eu tenho a palavra, por exemplo, gente, subraça, né? Vou usar hífen? Vou. Por quê? Porque senão ficaria subraça, certo? Então, eu uso o hífen. Quando eu tiver o prefixo sub, que a próxima palavra começar com B por quê? Porque é a mesma consoante idêntica, letrinha idêntica, coloca hífen, né? Começar com R, para evitar essa pronúncia que eu lhe falei do subraça, subraça, né? E com H. Com H por quê? Porque toda vez que eu tiver um prefixo e a próxima iniciar por H, haverá o hífen. Também se emprega o hífen, gente, quando nós tivermos palavras que na língua portuguesa existem sozinhas, existem soltas, e que vai juntar essas duas palavras e assumirá um outro significado, tá? Por exemplo, aí, amor. Eu tenho na língua portuguesa a palavra amor e tenho na língua portuguesa a palavra perfeito, não é? Quando eu junto, assume um outro sentido. Beija-flor, da mesma forma, eu tenho a palavra beija e tenho a palavra flor. Juntei, assumiu outro sentido. Quinta-feira. Nos dias de semana, nós sempre teremos o nosso hífen, né, gente? Eu tenho, por exemplo, a palavra água marinha. Tem hífen? Tem hífen. Eu tenho a palavra sempre viva, com hífen. Bem te vi, com hífen. Couve-flor também. Gente, aí aqui eu quero abrir um parênteses e explicar para vocês o seguinte. Quando nós tivermos palavras que fizerem referência à fauna ou à flora, a gente vai ter hífen, tá? É animal ou é planta, vai ter hífen.
Até aqui, pessoal, nós vimos as regrinhas para se usar o hífen. A partir de agora, vamos ver as regrinhas para não se usar o hífen. Em que situações nós não usaremos o hífen? Não usaremos o hífen quando nós tivermos um prefixo que termina com uma vogal e a próxima palavra começa com uma vogal diferente. Olha o exemplo, autoescola. Auto termina em O, escola inicia com E. Coautor termina em O, a próxima palavra inicia com A, vogais diferentes. Vogal diferente, junta tudo, tá? Não tem o hífen. Vogal diferente, junta tudo, não tem o hífen. Se você tem a palavra, por exemplo, antiético, não tem hífen porque são vogais diferentes. Aeroespacial não tem hífen porque são vogais diferentes. Anteontem também não tem hífen porque são vogais diferentes. Também não tem o hífen quando a palavra terminar com uma vogal e a palavra seguinte começar pelas consoantes R ou S. Nesse caso, gente, eu vou dobrar essas consoantes, eu vou duplicar essas consoantes, vou colocar duas letrinhas dessa. Olha o exemplo, antessala, autorretrato e ultrassom. Terminou em vogal? Sim. Começou por R ou S? Começou. Então eu vou duplicar isso aqui. Não tem hífen, eu junto tudo e duplico. Também não uso hífen quando o prefixo terminar com uma consoante e a palavra seguinte começar com consoante diferente, gente. Inter termina em R, municipal começa com M. Não tem hífen, junta tudo. Supersônico da mesma forma. Interestadual da mesma forma. Terminou em consoante diferente. A próxima palavra inicia com outra consoante, junta tudo, sem hífen. É proibido também o uso do hífen, gente, quando a palavra terminar com consoante e a palavra seguinte começar por vogal. Olha só, interestadual. Terminou em consoante? Terminou. Estadual inicia por vogal? Sim. Então não tem hífen, tá? Super interessante, da mesma forma. Terminou em R, começou com vogal? Sim. Não tem hífen, junta tudo. Também, eu não vou ter hífen, gente, se o meu prefixo terminar em vogal e a segunda palavra iniciar por consoante diferente de R ou S. É uma consoante? É, mas não é nem R nem S. Eu vou juntar tudo e não vou duplicar nada, certo? Vai ficar autodefesa, autopeça, autoprodução. Terminou em vogal, terminou em vogal. A próxima começou com consoante? Sim. É R ou S? É não. Então vai ter só a consoante normal, tudo junto, sem hífen. Pessoal, aqui eu tenho alguns prefixos para vocês. Aqui vocês estudam, aqui vocês tentam assimilar direitinho, tá? É importante que vocês estudem essa tabelinha, tá bom? Para fixar melhor. Gente, era isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham entendido. É tudo sobre hífen? É não, claro que não, né? Porque a gente não tem tempo para passar todas as regras para vocês, senão ficaria uma aula muito maçante, muito chata. Então, qualquer dúvida, me procurem e participem, contribuam lá no mural que eu vou deixar uma indagaçãozinha, uma dicasinha para vocês contribuírem lá, tá bom? Beijos, se cuidem, abraços.